Porque algumas pessoas oram por anos, choram, jejuam, suplicam e, ainda assim, parece que nada muda. E porque outras declaram uma única frase das Escrituras, de repente, portas se abrem, dívidas se resolvem, oportunidades surgem, curas acontecem, às vezes em questão de dias. Florence Scovel Shinn dizia que um dos versículos mais mal compreendidos de toda a Escritura é Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Essa afirmação é uma chave espiritual, mas ela levanta uma pergunta honesta. Se a palavra de Deus não volta vazia, por que tantas palavras voltam sem fruto? Por que tantos decretos parecem não funcionar? Por que promessas que lemos com os olhos não se cumprem na vida prática? Hoje eu quero te conduzir por um princípio simples, mas profundo. Existe diferença entre falar e enviar. Existe distância entre palavra pronunciada por ansiedade e palavra liberada por fé, alinhada à vontade de Deus. O que muda o cenário não é o volume, nem a quantidade de frases, nem o tempo de oração. É o alinhamento da palavra com a Escritura e com a fé. Antes de te mostrar esse código, volta comigo a uma cena que muita gente nem imagina. Nova York, 1927. Um dia frio, cinza, com aquela sensação de que o futuro ficou pesado. A cidade enfrentava escassez, desemprego, medo e dúvidas. Igrejas cheias, pessoas implorando por socorro. Mas, no meio daquele ambiente, Florence caminhava pela Quinta Avenida com algo raro, certeza. Ela apertava a Bíblia contra o peito como quem carrega um documento vivo. Não tremia. Não negociava com Deus como se o Senhor precisasse ser convencido. E o motivo era simples. Naquela manhã, antes de sair, ela havia declarado Isaías 55:11 em oração, não como quem recita um texto bonito, mas como quem ativa uma lei espiritual. Dizem que ela abriu a Bíblia, colocou a mão sobre a página e falou com firmeza: Senhor, a tua palavra não volta vazia. Então o que eu declaro em teu nome, alinhado ao que tu disseste, vai cumprir a missão. Ela não suplicou como quem não tem acesso. Ela se posicionou como alguém que crê. E, naquela mesma semana, portas financeiras improváveis se abriram de uma vez. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: eu queria viver esse tipo de resposta. Talvez você esteja cansado de orar e sentir que sua oração bate no teto. Talvez você tenha passado noites em lágrimas, pedindo só um sinal, uma resposta, um alívio. Talvez você já tenha feito vigílias, campanhas, jejuns, intercessões e, por dentro, o coração ainda se pergunta: por que eu continuo no mesmo lugar? Escuta com carinho. Muitas vezes não é falta de fé, não é falta de oração, não é falta de esforço. É falta de chave. Ninguém te explicou claramente a diferença entre palavra vazia e palavra enviada. Entre oração feita em desespero e palavra liberada com propósito. E, quando a Bíblia fala sobre isso, ela não fala de maneira tímida. Jesus deixa esse princípio exposto em Mateus 8:13, quando diz ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. No seu texto original você enfatiza: conforme a tua palavra. Como ideia central de concordância e autoridade, o ponto permanece: existe uma cooperação entre fé e declaração. Não é conforme seu pedido, é conforme aquilo que saiu de você em fé. E antes que alguém pense: ah, então isso é só para pastor, teólogo, profeta. Não. Deus não exige complexidade para responder. Ele exige verdade, alinhamento e fé. A palavra que transforma não precisa ser longa, ela precisa estar ajustada ao céu. Só que Florence nem sempre foi essa mulher firme. Houve um tempo em que ela olhava para as contas sobre a mesa e via números vermelhos, avisos de cobrança e portas fechadas. Uma noite, sozinha num pequeno apartamento, o ateliê vazio, nenhum quadro vendido, aluguel atrasado e o silêncio parecendo gritar mais alto do que qualquer frase. Ela se sentou, pôs a mão sobre as contas e falou baixinho: Deus, eu ensinei sobre o Senhor a vida inteira, mas agora sou eu quem precisa entender como a tua palavra funciona de verdade. Aquilo não era teatro espiritual, era um coração encurralado buscando uma base firme. Então ela abriu a Bíblia, não para cumprir tabela, mas como quem segura uma corda em meio ao naufrágio.
E ali, em Isaías 55, ela chegou novamente ao verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Naquele instante, algo virou por dentro. Não foi mágica, foi revelação. Ela entendeu que Deus não estava apenas dizendo, minha palavra é poderosa. Ele estava revelando um mecanismo espiritual, palavra com missão, palavra com envio, palavra que carrega destino. E quando Deus envia uma palavra, ela não volta sem cumprir o propósito. Não voltará para mim vazia, prosperará naquilo para que a designei. Então, em vez de passar mais uma noite descrevendo o problema, estou sem dinheiro, estou sem saída, estou sem chance, ela fez diferente. Ela colocou a mão sobre as contas e declarou algo como: Pai, se a tua palavra não volta vazia, eu alinho hoje minha palavra à tua. Eu envio a palavra sobre esta situação. Eu decreto provisão em ordem divina. Eu declaro portas abertas. Eu declaro sustento. Porque o Senhor cumpre o que diz. E repare, ela não repetiu 100 vezes por pânico. Ela enviou como flecha. E os dias seguintes trouxeram movimento. Clientes antigos reapareceram, encomendas surgiram, alguém indicou o trabalho dela para uma galeria. Em poucas semanas, aquilo que era caos virou testemunho. E então Florence concluiu algo que todo cristão precisa aprender: não foi sorte, foi princípio. A partir daí, ela passou a ensinar algo que está na Bíblia desde o início. Deus cria pelo verbo, haja luz, e houve luz. Gênesis 1h03. Deus não disse, se puder, manda uma luz. Ele enviou uma palavra com propósito. E quando o Criador envia, o universo obedece. Jesus segue o mesmo padrão. Na tempestade, ele não faz um discurso sobre o vento, ele ordena, acalma-te, emudece. Marcos 4h39. Diante de Lázaro, ele não faz um seminário sobre a morte, ele chama, Lázaro, vem para fora. João 11h43. Ele libera a palavra com direção. E, se Deus age por palavra enviada, se Jesus manifesta milagres por palavra enviada, e se nós fomos criados à imagem de Deus, Gênesis 1h27, então as nossas palavras não são neutras. Elas são sementes. Elas carregam direção. Elas podem edificar ou destruir, abrir ou fechar, curar ou adoecer por dentro. Provérbios 18h21 é direto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Florence chamava isso de palavra missionária. Toda palavra declarada com fé e alinhada à Escritura vai trabalhar no invisível até cumprir o propósito para o qual foi enviada, porque a palavra de Deus, quando é liberada com endereço, não é ruído, é ordem. Mas é aqui que muita gente tropeça por causa de alguns mitos religiosos. E eu quero confrontar esses mitos com a verdade bíblica, do jeito que o seu texto original faz. Mito número 1. Se Deus quiser, Ele faz. Minhas palavras não importam. A Bíblia mostra que Deus escolheu agir envolvendo a fé do homem. Em Mateus 8h13, Jesus responde ao centurião e aponta para a fé dele como instrumento de manifestação. Isso não diminui a soberania de Deus. Revela o modelo de cooperação que Ele mesmo estabeleceu. Mito número 2. Falar de promessa é falta de humildade. Humildade não é negar o que Deus falou. Humildade é se render ao que Ele declarou. E é por isso que 3 João 1h2 afirma um desejo de bem e prosperidade integral, como você cita no original. Mito é achar que se diminuir agrada a Deus. Verdade é concordar com a Escritura, sem arrogância e sem auto-engano. Florence costumava ligar isso a Lucas 1h38. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse é o retrato da humildade bíblica, submissão confiante, não autodepreciação. Mito número 3. Se for de Deus, acontece eu orando ou não. Deus decidiu envolver a sua boca no cumprimento da promessa. Romanos 10h10 diz: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O coração crê, mas a boca confessa, o interior concorda, e o exterior alinha. Como Florence dizia no seu texto, promessa sem confissão é semente guardada na gaveta. Quando você entende Isaías 55:11 sob essa luz, tudo muda. Não é pensamento positivo. Não é manipulação espiritual. É aliança com a palavra.
A escritura é o carimbo, sua boca é o envio. E quando sua boca envia o que Deus já disse, Deus é fiel à própria palavra, não ao seu medo, não à sua ansiedade, não ao seu desespero. Agora, eu quero que você faça algo simples comigo, algo que, no seu texto original, é tratado como ativação prática. A Bíblia trata a confissão como coisa séria. Romanos 10:10 fala dessa confissão que concorda com a obra de Deus. Por isso, Florence pedia que seus alunos escrevessem decretos. Palavra escrita é palavra selada, é um marco visível de concordância. Se você quiser, escreva. A palavra de Deus não volta vazia sobre a minha vida. E não escreva correndo. Respire. Feche os olhos por alguns segundos. Faça isso como quem assina um compromisso de fé, não como quem comenta por hábito. Porque, quando você declara com fé, você está treinando sua alma a concordar com o céu. E então, para que isso não fique só no campo da teoria, o seu texto traz testemunhos, e eles carregam um padrão. História 1. Uma mãe solteira chamada Mariana, com 2 filhos, diarista, fé genuína, mas presa num ciclo de escassez. Abril difícil, aluguel atrasado, R$ 27 na carteira, crianças pedindo pão e leite. Por fora, ela dizia, Deus vai prover. Por dentro, a pergunta do desânimo, Senhor, por que nada muda? Até que alguém lhe enviou um vídeo antigo de Florence e ela ouviu uma frase que a despertou. Não descreva o problema. Envie a palavra. Ela percebeu que sua boca falava mais medo do que escritura. Então, naquela noite, ela abriu a Bíblia em Isaías 55:11 e declarou, Senhor, tua palavra não volta vazia. E enviou sobre sua casa um salmo que todos conhecem, mas poucos usam como envio. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. No dia seguinte, uma cliente que não a chamava havia meses ligou oferecendo dias fixos, pagamento diário e constância. Depois, outra indicação. Em uma semana, ela pagou aluguel, comprou comida e ainda guardou um valor. E ela concluiu. A palavra saiu e voltou cheia. Não foi magia, foi o princípio de Isaías 55:11 em movimento. E assim a mensagem vai ficando clara. Quando a palavra tem endereço, ela tem missão. História 2. Eduardo, 42 anos, casado, 3 filhos, homem de igreja, líder de ministério. Durante anos trabalhou como gerente de vendas, até ser demitido sem explicação. 8 meses desempregado. Currículos enviados para mais de 70 empresas. Silêncio. O não repetido tantas vezes que a autoestima começou a sangrar por dentro. E então acontece o que muita gente conhece. Eduardo orava todos os dias, sempre a mesma frase. Deus, abre uma porta, por favor. Só que, no fundo, ele sentia que as palavras não saíam do quarto. Era como se a oração ficasse presa no teto, como se o céu estivesse distante demais. Um amigo lhe emprestou um livro de Florence. E, numa dessas leituras, ele encontrou uma linha que o atravessou. Sua oração pede, mas o decreto envia. E o céu responde ao que é enviado. Aquilo mexeu com ele. Naquela noite, Eduardo decidiu mudar o padrão. Ele abriu a Bíblia em Apocalipse 3:8 e leu: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ele respirou fundo e falou como quem assina algo no Espírito. Pai, segundo a tua palavra, existe uma porta aberta diante de mim. Eu não peço mais como quem mendiga. Eu envio esta palavra agora ao mundo espiritual, e ela cumprirá a missão para a qual foi enviada. Naquela mesma noite, pela primeira vez em meses, ele dormiu em paz. Não era euforia, era descanso. E isso importa, porque a paz é um termômetro do coração alinhado. Alguns dias depois, uma empresa que havia rejeitado o currículo dele meses antes entrou em contato, não para a vaga antiga, mas para uma posição superior, com salário e benefícios melhores do que ele teria coragem de pedir. Quando Eduardo contou chorando ao pastor, ele resumiu tudo numa frase que vale ouro: tudo mudou quando minha boca mudou. E Florence diria do jeito dela: a palavra que você envia constrói o caminho onde seus pés vão pisar. História 3. Dona Ruth, 68 anos, viúva, serva fiel, intercessora, temente a Deus. Só que havia uma sombra sobre a casa,
uma dívida hospitalar que parecia impagável, R$ 14.000, uma aposentadoria pequena, e noites em claro, com aquela angústia de quem pensa, eu não quero deixar isso para meus filhos. Dona Ruth orava chorando, orava com o coração sincero, mas com a alma esmagada, até que uma jovem da igreja, recém-convertida, compartilhou um ensinamento de Florence sobre Isaías 55:11. Dona Ruth decidiu tentar de forma diferente. Ela abriu a Bíblia, colocou a conta sobre Isaías 55:11 e declarou, com mãos trêmulas e fé forte: Pai, eu envio a tua palavra sobre esta dívida. Ela não volta vazia, próspera na missão para a qual foi enviada. Ela agradeceu e dormiu em paz. 11 dias depois, chegou uma carta inesperada. Uma parente distante havia falecido e deixado uma herança. R$ 15.000. A dívida era 14.200. Sobrou ainda um valor que Dona Ruth usou para abençoar alguém. E ela testemunhou com simplicidade. A palavra voltou, mas voltou cheia. Percebe o padrão? Nenhuma dessas pessoas era especial no sentido humano. Elas apenas aprenderam a enviar a palavra, em vez de recitar medo. Elas trocaram o hábito de descrever a dor pela prática de declarar a promessa. Agora, se você sente que seu coração está aquecido por essas histórias, não avance apressado. Há uma parte da mensagem que exige reverência. Florence dizia aos alunos mais próximos: somente os que oram a palavra recebem o poder da palavra. E antes de revelar o método completo, ela fazia algo que parece simples, mas é profundamente bíblico: silêncio e recolhimento. Se você está num lugar barulhento, pause. Vá para um canto. 2 minutos de quietude podem mudar o rumo de uma noite inteira. Jesus ensinou isso de forma direta. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Respire devagar. Inspire contando até 4. Segure por 2. Solte contando até 6. Faça de novo. O corpo relaxa e a alma fica mais receptiva. E aqui nós voltamos ao centro. Isaías 55:11. Leia como se fosse a primeira vez. Assim será a palavra que sair da minha boca. Repare numa expressão decisiva. Deus não diz apenas a palavra que eu falar. Ele diz, a palavra que sair da minha boca. E é aqui que poucos cristãos percebem o detalhe. Quando você fala a palavra de Deus, você não está apenas citando um texto. Você está concordando com o próprio Deus. A Escritura deixa de ser informação e se torna envio. A promessa deixa de ser lembrança e se torna ordem. Por isso, a palavra não volta vazia. Não porque você é perfeito. Não porque sua voz é forte. Mas porque Deus é fiel ao que Ele mesmo disse. E, como você destacou no texto original, existe um verso base que reforça essa ideia. Jeremias 1:12. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, prepare-se para a frase que Florence ensinava quando alguém pedia ajuda para destravar finanças, curar emoções, abrir portas, restaurar família, romper ciclos. Ela chamava isso de palavra missionária. Aqui está o decreto, dito com simplicidade e autoridade. Eu envio a palavra de Deus sobre esta situação, e ela não volta vazia. Ela próspera na missão para a qual foi enviada. Diga de novo, mas agora devagar, deixando cada termo entrar no coração. Eu envio. Isso muda seu lugar espiritual. Você não está empurrando, não está implorando, não está mendigando. Você está enviando aquilo que Deus já falou, com endereço e propósito. E aqui está um segredo prático. Palavra precisa de destino. Quando a declaração tem endereço, provisão, saúde, família, trabalho, dívida, milagre, ela se torna objetiva. Sobre esta situação, nomeie a sua causa. Porque quando a palavra tem alvo, ela carrega a missão. E Isaías 55:11 garante que ela próspera naquilo para que foi designada. Florence explicava como quem abre um cofre e mostra a engrenagem. E eu envio. Não é súplica, é envio. Segundo a palavra de Deus, você não está mandando emoção, está mandando escritura. Terceira sobre esta situação, você dá endereço ao envio. Quarta, e ela não volta vazia. Você se apoia na fidelidade de Deus.
Vê ela próspera na missão. Você reconhece que a palavra avança, rompe, produz efeito, retorna cumprida. Agora, veja o modo de uso, de forma bem prática, quase como um ritual santo de alinhamento diário. Primeiro, ao acordar, antes de falar qualquer outra coisa, vá ao espelho. Por quê? Porque Tiago 1:23 fala do homem que se olha no espelho e logo esquece quem é. Esse gesto é uma forma de lembrar sua identidade. Segundo, coloque a mão no coração, como um sinal consciente de presença e fé. Terceiro, respire 3 vezes profundamente, acalmando a mente e deixando o espírito sensível. Quarto, nomeie sua situação, com clareza. Quinto, declare uma única vez, com convicção: eu envio a palavra de Deus sobre esta situação, e ela não volta vazia. Ela próspera na missão para a qual foi enviada. Sexto, feche os olhos e agradeça. Gratidão é selo espiritual, porque ela declara confiança antes da evidência. E agora o 7º ponto, que é onde muita gente quebra o princípio: não repita por medo. Repetição por pânico não é perseverança, é ansiedade disfarçada. Quem confia, descansa. Quem crê, guarda a palavra e mantém o coração firme. Florence fazia também 3 advertências, porque isso não é um brinquedo espiritual. Primeira, não use isso para manipular pessoas. O decreto é para situações, portas, circunstâncias, não para controlar a vontade alheia. Segunda, não declare em dúvida. Se seu coração está tumultuado, respire e espere alguns segundos até a fé se levantar. Terceira, não espalhe para pessoas negativas. Dúvida é contagiosa quando encontra um coração vulnerável. E se, em algum momento, você sentiu arrepio, calor nas mãos, vontade de chorar sem tristeza, ou aquela sensação de eu sempre soube disso, mas nunca tinha entendido, receba isso com reverência. Muitas vezes é o Espírito Santo confirmando a palavra no íntimo. Agora, no seu texto original, entra uma aplicação pública de fé. Romanos 10:10 diz que com a boca se confessa. E você faz uma ponte com o like e o compartilhamento como gesto de concordância. Se você quiser manter essa dinâmica no vídeo, diga: curta como um ato público de fé. Compartilhe com quem precisa de esperança. Quando você espalha a luz volta. E então cite Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará. Essa passagem é a base da ideia que você usou no roteiro. Mas ainda falta uma camada. Por que isso funciona? Porque a palavra enviada produz resultados. Porque existe uma verdade espiritual tão antiga quanto o Gênesis. Deus não responde à emoção como fundamento. Deus responde à fé expressa em concordância. O relato da criação é direto. Haja luz. E houve luz. Deus estabeleceu um padrão. Palavra mais propósito. E Isaías 55:11 descreve a mecânica. A palavra é enviada com designação e próspera até cumprir o que foi determinado. É por isso que, mesmo quando você não vê mudanças por fora, algo se move por dentro e por trás. É como semente. Você não vê a germinação negociando com o solo, mas ela está trabalhando. Florence comparava isso a um rio de provisão. Deus é o rio infinito. A palavra é o canal. Seu decreto é a ferramenta que cava na direção certa. Se você cava para o medo, o canal entope. Se cava para a dúvida, a água não passa. Mas se cava na direção da fé, o fluxo encontra caminho e corre com força. E aqui entra o ensino decisivo de Jesus, também presente no seu original. Em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, e não duvidar em seu coração, assim será com ele. Marcos 11:23. Observe, Jesus não disse se alguém orar ao monte. Ele disse se alguém disser. Há um lugar para falar com Deus em secreto e há um lugar para falar com a montanha em autoridade, na linguagem da fé. Agora, o seu texto original entra em um bloco de ciência moderna para ilustrar princípios bíblicos. Romanos 12:2, Hebreus 11:3 e Provérbios 17:22. Eu sugiro manter isso como ilustração, sem prometer resultados científicos absolutos, mas preservando a harmonia espiritual do roteiro. Romanos 12:2 fala de transformação pela renovação da mente. Quando você repete a palavra com convicção, sua mente é treinada a pensar em aliança, não em derrota.
Hebreus 11:3 declara que o visível procede do invisível. Isso reforça que a fé trabalha antes da evidência. E Provérbios 17:22 lembra que o coração, o interior, impacta a vida. O coração alegre é bom remédio. Essa tríade, no roteiro, serve para mostrar: a palavra enviada reorganiza o interior e o interior sustenta o exterior. Depois, você faz uma comparação muito forte no texto original: oração que não funciona versus decreto de fé. Oração sem direção. Fala do problema, implora, entra em repetições mecânicas, alimenta o medo, empurra a resposta para um futuro incerto, um dia, quem sabe. Resultado: a palavra não é enviada, a missão nem começa. Decreto de fé. Fala da solução bíblica, declara a promessa, confirma a escritura, agradece antecipadamente, opera no presente, está feito, está fluindo, eu envio. Resultado: a palavra sai com o DNA da palavra de Deus e volta cumprindo. E então você chega ao ponto mais humano, mas a dúvida vem. Sim, vem. Jesus foi tentado, você também será. Então, o que fazer quando a dúvida tenta sentar no seu peito? Florence ensinava um caminho simples. Reconheça sem medo: minha mente humana está tentando me testar. Não repita o decreto por pânico. Reafirme mentalmente: eu já enviei a palavra, ela está trabalhando. Agradeça, porque gratidão expulsa a ansiedade. E agora vem um trecho de visualização espiritual, muito tocante no seu original, o futuro de paz. Eu vou reescrever mantendo o mesmo coração, mas com mais fluidez e sem repetição. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine daqui a 90 dias. Você acorda e percebe algo diferente. Não é aquele peso te esmagando logo cedo. Não é a ansiedade te puxando antes mesmo de levantar. O que existe agora é calma. Uma paz firme, silenciosa, sólida. A Bíblia chama isso de paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Você vai até a cozinha, pega o celular, olha o extrato e, seja o valor grande ou pequeno, seu coração não entra em pânico. Não porque você virou alguém sem problemas, mas porque a palavra enviada colocou ordem, abriu caminhos, trouxe direção, restaurou sua mente e plantou esperança. Você observa sua casa e enxerga sinais. Contas sendo pagas. Conversas que antes eram briga agora se tornam reconciliação. Situações que pareciam impossíveis começam a fluir. Você percebe que não está mais lutando sozinho. Você está caminhando com Deus numa parceria diária. Você começa a abençoar pessoas. Coisas simples voltam a ser leves. Comprar um pão sem desespero, um remédio sem medo, um presente sem culpa. Você dorme melhor. Você ora com serenidade. Você sorri com gratidão, não com tensão. E quando se olha no espelho, não vê alguém perfeito, vê alguém que sabe quem é. E aqui entra Jeremias 29:11, como você usou no original, afirmando futuro e esperança. Você reforça: Deus não te trouxe até aqui por acaso. Muita gente clica e sai, você ficou. Algo te segurou. Talvez seja o Espírito Santo te atraindo para um entendimento que muda o resto da sua caminhada. E quando o peso emocional aparece, noites em que você chorou escondido para não preocupar quem ama, você declara com autoridade pastoral: Deus viu, Deus ouviu, Deus recolheu lágrimas. E então você cita Salmo 56:8, como no seu texto original, para afirmar que nada foi desperdiçado e que Deus conta cada lágrima. Agora, vem um fechamento que precisa soar como chamado e identidade, não como pressão. Você reforça: você não precisa de mediadores humanos para ter acesso ao Pai. Jesus abriu o caminho. E então você inclui Lucas 17:21. O reino de Deus está dentro de vós. Isso sustenta a ideia de que a palavra está na sua boca e a presença habita em você. E por fim, você sela com Provérbios 13:22. O homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos. No seu roteiro, essa herança é espiritual. Uma geração que aprende a falar como o céu fala, a enviar palavra com fé, a caminhar com identidade. A orientação final é prática e suave. Amanhã cedo, antes de qualquer outra frase, vá ao espelho, mão no peito, respire e declare uma vez: eu envio a palavra de Deus sobre esta situação e ela não volta vazia.
ela próspera na missão para a qual foi enviada. E então viva o dia como alguém que confia. E quando você encerrar, encerre com paz. Até o próximo vídeo. Que o Senhor te cubra de paz, luz e revelação. Amém. Ah, já ia esquecendo. Assine o canal para nos ajudar a alcançar mais vidas. Um abraço.